Boa tarde. Olá, Yasmin. Nossa última live da semana do relacionamento. Oi, Antônia. Tá me ouvindo direitinho? Que bom te ver aqui. Obrigada! Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo direitinho? Como é que tá aí? Me contem. Vamos só esperar a nossa convidada de hoje entrar, que a gente começa a falar sobre o tema de hoje. Tudo ok, né? Então, ótimo. Se já tiverem alguma duvidazinha, já pode ir. Alguma questão, ó. Ela acabou de chegar. Oi, Lucas. Vou dar início à nossa live especial de hoje. Olá! Oi, boa tarde. Boa tarde. Me ouve direitinho? Ótimo, perfeito. Perfeito. O pessoal tá entrando. Aqui eu tava falando de você, né? A Que bom. Soraya, psicóloga e sexóloga. Para quem não segue ainda, corre lá no Instagram dela. Tem dicas valiosíssimas, né, não, Soraya? Sim, Toda- importantes. Importantíssimas. É utilidade pública, viu, gente? Opa, virei aqui a tela. Utilidade pública. Então, quem ainda não segue, depois que terminar a live, passa lá no Instagram dela. Essa é a nossa última live da semana do relacionamento, né? A gente teve live durante toda a semana passada, falando aí de diversos temas. Então, estão todas salvas ali no meu IGTV, quem tiver interesse. E essa é a nossa última live, fechando aí com chave de ouro, né? Com a Soraya. E também ficará gravada no IGTV. E ao final dessa live eu também vou estar lançando, vou estar de presente aí para o Dia dos Namorados, um e-book falando sobre relacionamento. Então, quem tiver interesse, o link tá lá na minha bio, né, do Telegram, que eu vou estar mandando para todo mundo lá do meu canal, para poder preparar aí um Dia dos Namorados de especial. Então, enquanto a galera vai entrando, queria que, Soraya, você se apresentasse, falasse um pouquinho para a gente iniciar nosso bate-papo de hoje. Tá certo. Você prefere que eu É, tire aqui os comentários? O que você acha melhor? não, pode Tá deixar os tranquilo? comentários, tá Tá. tranquilo. Gente, boa tarde. Eu me chamo Soraya Mota, eu sou psicóloga clínica e sou especialista em sexologia clínica. Significa que eu sou habilitada, né, para tratar das disfunções e inadequações sexuais, das dificuldades sexuais individuais e dos casais, né? Uhum. E eu tenho uma experiência significativa nessa área e por isso lá me convidou para Sim. falar dos aspectos sexuais que interferem nos relacionamentos. Quando a gente vai para o consultório, né, para a prática clínica, a gente vê que aspectos sexuais, queixas sexuais, né, dificuldades sexuais que o casal enfrenta, eles repercutem sim na qualidade de vida do casal. Com E às certeza. vezes uma crise conjugal acontece por questões sexuais. Uhum. Ou o oposto, às vezes uma questão sexual acaba gerando uma crise conjugal. Então acontece das duas formas, né? Sim. E, e aí é isso, eu estou aqui disponível para tratar do assunto lá e provavelmente vai apresentar o tema, né? E aí eu vou poder Sim. entrar falando sobre o tema. E quem tiver dúvida pode ir mandando as suas perguntas que a gente vai Perguntando. respondendo. Uhum. Certo. Então, gente, como é um tema muito, né, vasto, vamos dizer assim, tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso, né, Soraya? Uhum. Nós escolhemos falar sobre os tabus. Né? Por que tabus? Porque muitas vezes a gente, como a própria Soraya falou, né? Colocou muito bem. Às vezes é uma coisa que acontece, né? Ali em relação à nossa sexualidade, que não fica, não é esclarecido, não é conversado. Então, na correria do dia a dia, a gente acaba deixando para lá, né? Ai, como é um assunto mais delicado, nem todo mundo tem essa abertura de chegar e de falar. Então, vai deixando para lá e acaba
impactando diretamente nas relações. Então, nós tivemos que selecionar aqui, né, quais tabus a gente abordaria, e a Soraya falaria um pouquinho aí em relação à prática dela, né? Como é que isso aparece. Então, nós selecionamos aqui 5 tabus, né, Soraya? Que foi. Você prefere que eu cite logo 5 ou que vá falando Pode tanto citar. faz? Pronto, Uhum. então, os 5 tabus que nós vamos falar aqui hoje vai ser a masturbação, a iniciativa, né? Quem deve tomar a iniciativa, os dois, é só um, é mais um que o outro, né? O terceiro tabu é a rejeição, o medo de ter a iniciativa e o parceiro falar não, como é que isso fica, como é que eu me comporto se isso acontece. O quarto tabu é quando o casal vê ali o sexo como uma obrigação. Ah, não, se o outro tá com vontade, eu tenho que estar ali disponível, né? Afinal de contas, somos um casal. Será que é isso mesmo? E o quinto tabu é o tabu do corpo ideal. É aquele tabu da pessoa sentir aquela vergonha, muitas vezes evitar a relação por conta de achar que não tá naquele corpo ideal, naquele corpo que é o padrão, né? Colocado aí pela mídia, vamos dizer assim. Então, esses vão ser os tabus que a Soraya vai falar aí um pouquinho pra gente. Quem tiver dúvida pode ir colocando ou dando opiniões também, que a gente está aqui para isso, né? Ótimo. Eu e Ilai, nós listamos juntas, né, os principais pontos que a gente considera como tabu que interfere e prejudica a dinâmica sexual do casal. E aí eu coloquei aqui como primeiro ponto a questão da masturbação. Sim. Existe um prejuízo muito grande na interação sexual do casal quando o casal compreende que a masturbação é uma prática anterior ao casamento. É uma prática que está destinada para acontecer anteriormente a um relacionamento estável. Aquela ideia de que se eu sou casado ou casada e tenho um namorado ou namorada, para que eu vou me masturbar? Né? É como se a masturbação fosse vista como uma atividade imatura ou eroticamente inferior ao ato sexual em si, certo? Certo. Então, a dinâmica sexual do casal, ela fica prejudicada quando o parceiro e a parceira entende a masturbação como algo a ser feito apenas quando se é solteiro ou solteira. Então, então, isso é um problema porque, veja bem, durante uma relação estável de namoro, de casamento, a masturbação, ela pode sim continuar existindo, né? Tanto individualmente quanto entre o casal. Então, o casal pode ter a masturbação como mais uma prática sexual, como uma variação da prática sexual. Então, do mesmo jeito que tem sexo anal, tem sexo oral, tem penetração, a masturbação mútua é uma variação da sexualidade humana. Então, Sim. a masturbação ela pode acontecer em conjunto, mas ela também pode acontecer individualmente. Então, é muito importante que o casal mantenha o autoerotismo ativo, ou seja, que tanto a mulher quanto o homem, o parceiro e a parceira, eles possam investir no próprio erotismo através da masturbação. De que forma a masturbação ela pode acontecer de forma saudável dentro de um contexto de um relacionamento amoroso, né? Que pode ser um casamento, pode ser um namoro. A masturbação ela pode acontecer principalmente no momento em que o parceiro ou a parceira estão com desejo sexual, estão excitados, né? Estão desejosos do ato sexual, mas o parceiro ou a parceira não estão disponíveis para o ato. Porque é muito comum acontecer em um relacionamento estável em que um está desejando o ato, está afim, né, de ter relação sexual e a outra pessoa não está. A outra pessoa às vezes está cansada, outras pessoas às vezes está em um clima totalmente diferente, está preocupado com outras coisas, não está com o seu erotismo ali desenvolvido para naquele momento ter a relação sexual. E aí a masturbação acontece exatamente dessa forma. A sexologia, ela já mostra de maneira muito clara de que a masturbação, ela é uma prática saudável psicologicamente. Não há nenhuma contraindicação psicológica para o ato de se masturbar. Então, quando uma pessoa está em um relacionamento amoroso e o parceiro ou a parceira não quer transar, a pessoa pode utilizar do recurso da masturbação como uma forma de aliviar a tensão sexual, certo? Sim. Então, a masturbação, ela não é uma prática que precisa ser deixada de lado quando a pessoa entra em um relacionamento estável, né? Então,
Esse é um Ela tabu pode contribuir, na verdade, né? Não deixar de. perfeito. A masturbação, ela contribui em dois aspectos, né? Para quem está em um Uhum, relacionamento sério, em um relacionamento mais a longo prazo. A primeira é sobre o autoerotismo. O que é o uhum, autoerotismo? É o erotismo de você para com você mesmo. É você desenvolver a sua capacidade de se interessar por sexo, de sentir desejo, de gostar de sexo, de intencionalmente buscar atividade sexual. sim, Então, o autoerotismo é importantíssimo para que o casal mantenha o desejo sexual ativo das duas ativo. partes, entende? Uhum, uhum, Então, quando um casal se encontram, né, afetivamente em um relacionamento sério, isso não significa dizer que eles precisam se descuidar do autoerotismo, ou seja, do erotismo de você com você mesmo. E a uhum, masturbação é um elemento muito importante nesse aspecto, certo? sim, sim. Então, então, a masturbação num relacionamento estável contribui tanto no para o autoerotismo, quanto para mais um plus, como se fosse mais uma forma que os casais podem ter de se relacionar sexualmente através da masturbação. Um Uhum, masturbando o outro, ou a pessoa se masturbando e o outro observando. Então, tudo isso pode ser uhum, fonte de prazer, de excitação e, sobretudo, de orgasmo, tá? sim, Então, o primeiro mito que a gente precisa deixar claro quebrar. aqui que a gente precisa quebrar é esse aí, de que porque você é casado ou casada ou está em um relacionamento sério e estável, você não precisa se masturbar, ou seu parceiro ou sua parceira não precisa se masturbar. Outra Sim, coisa que acontece é muito ciúme, né? Já que ele é casado comigo, por que, que ele está se masturbando? Será que sim, ele já está ouvi pensando? muito. Será que ele está pensando em outra pessoa? Será que eu não sou suficiente para ele ou para ela? E na Uhum, verdade não é. Na verdade é que nós somos donos, independente de estarmos ou não em um relacionamento sério, somos donos do nosso corpo, tanto o homem sim, quanto a mulher. Cada um de nós somos donos do nosso corpo, do nosso prazer. Então a gente tem o direito de ter relação sexual, de negar relação sexual, de se uhum, masturbar com o parceiro, sem o parceiro, com a parceira, sem a parceira. verdade. Tá? E esse primeiro tabu, ele acaba esbarrando naquele outro, né? Que é o que a gente fala sobre, vai falar sobre a rejeição, o não, né? Por quê? Porque Perfeito. quando você tá com vontade e o outro não tá, você tem alternativas, né? Não precisa se sentir ali, ah, então tá, acabou a vida, vira pro lado, vou dormir. Não é, né? Esse primeiro tabu acaba batendo com esse outro que você vai falar também pra gente. E é muito Isso importante mesmo. você trazer isso, porque a gente só tem que eliminar também esse sentimento de culpa, essa questão, esses paradigmas de agora eu estou num relacionamento, não posso mais fazer isso. Não tem nada a ver, né? Eu fico brincando, onde é que você leu isso? Onde é que tá escrito isso? É É, lei? não, Não é, perfeito. né? Exatamente, exatamente, Lai. Não é uma lei. E eu Uhum, acho que é muito importante que quando a gente se relaciona de forma séria, né? De forma mais sim, estável com alguém, nós não temos propriedade sobre o corpo da outra pessoa e nem sobre o prazer da outra pessoa. com Cada certeza. um de nós precisamos descobrir qual a melhor forma que a gente tem de sentir prazer e vice-versa, o parceiro ou a parceira também. E a gente deve conceder ao outro a liberdade de ser quem é e de usufruir do prazer da forma que quer e da forma que se sente bem. Então, se o teu Verdade, parceiro ou a tua parceira tem uma necessidade de se masturbar, isso é algo que precisa ser respeitado, com né? certeza. Verdade. Precisamos respeitar o nosso corpo, mas também o corpo do outro, né? Que está se relacionando com a gente, mas não é nossa posse. Não é Perfeito. verdade? Uhum. Perfeito, assim, adorei. Super, você quebrou mesmo o tabu, né? Uhum. A, Perfeito. a segunda coisa é sobre a tomada de iniciativa. Uhum. Eu vejo muito, de forma muito comum, assim, aquela ideia do homem sempre tem que ser o que toma iniciativa e a mulher aquela que espera a iniciativa do parceiro. Claro que isso não é uma regra, né? Uhum. Claro que existem relacionamentos em que a parceira, às vezes, vai tomar mais iniciativa do que o parceiro, né? Só que Uhum. existe uma tendência, até por questões históricas, culturais, aquela ideia de que a mulher tem que ser mais recatada sexualmente, que o homem tem que ser mais ativo. Sim, Então isso gerou nos relacionamentos uma ideia de que é o homem quem tem que avançar, que decidir pelo sexo e tomar a iniciativa e demonstrar que quer, e a mulher é aquela que só fica esperando pela iniciativa do homem. E esse uhum. tabu, ele pode gerar um prejuízo nos relacionamentos amorosos, porque cria Com no homem certeza. aquela sensação de que eu não sou tão desejado assim. Aquela Uhum. sensação de, poxa vida, só eu desejo? Só Só eu Uhum. que quero? É só eu que tomo iniciativa? Parece que
se eu não tomar, nada acontece. Nada Então, acontece. é. Verdade. Então o homem acaba, ele pode acabar não se sentindo desejado o suficiente e isso pode gerar um prejuízo na relação. Uhum. E também o homem ele pode se sentir também meio que pressionado para tomar iniciativa sob o risco do casal não ter uma vida sexual ativa, E né? Que também também é um peso. eu também penso que sim, uma hora cansa, né? Se a gente fizer um paralelo aí dessa questão da iniciativa sexual, até para qualquer outro tipo de iniciativa, para a gente poder ampliar o pensamento, né? Quando só uma pessoa só o homem que chama para sair, só o homem que faz algum tipo de declaração, qualquer coisa que você faça, né? Quando você está se comportando ali com outra pessoa, qualquer que seja a coisa, se só uma das partes tem iniciativa para chega uma hora que cansa, é aquilo que você falou. A pessoa começa a pensar, poxa vida, só eu me interesso? Só eu quero sair com essa pessoa? Só eu quero fazer. Então, isso fica ali na cabeça da pessoa, né? Será que eu não sou mais tão interessante? Então acaba havendo um desgaste também. E se é um casal que já não se comunica muito bem sobre o que está pensando, né? Pode ter prejudicar muito ali o relacionamento. Então, eu concordo quando você diz sobre essa questão cultural. Às vezes nem é pensado, às vezes a mulher nem pensa, ai, não vou tomar iniciativa porque é feio, sei lá. Ela nem pensa, simplesmente ela não toma, porque foi algo que foi ali, é tão cultural, né? A questão do machismo mesmo, de que é o homem que tem que procurar, é o homem que tem que ser o homem da casa e tal. Então é algo tão intrínseco, muitas vezes, a depender de como aquela pessoa foi criada e onde foi criada, que às vezes ela nem para pensar sobre isso. É uma verdade tão absoluta que ela nem se dá conta, né? Tipo, é óbvio que é o homem que tem que tomar iniciativa, né? Para a pessoa é óbvio. E quando na realidade não é, porque cansa quando só uma pessoa vai atrás, quando só uma pessoa Uhum. toma iniciativa, não é verdade? Sim, com certeza. E eu entendo que essas lives que a gente faz é justamente no sentido de trazer esclarecimento, talvez para as Uhum. mulheres começarem, talvez pela primeira vez pensar, poxa vida, eu nunca tinha parado para pensar que, poxa, é uma responsabilidade minha também desenvolver a Com certeza. habilidade para iniciar o ato sexual, para demonstrar interesse, para demonstrar que deseja, demonstrar desejo sexual. É uma habilidade Uhum. muito importante, porque como o Com teu certeza. parceiro vai se sentir desejado contigo se você não demonstra que deseja ele? Essa é uma habilidade importantíssima. Uhum. Eu não sei se tem alguma relação, mas eu acredito que quando o homem começa a se tocar disso, né? De, poxa, só eu que procuro, eu acredito que tem até uma queda no desempenho, né? Ou quem sabe até mesmo na libido, porque ela já nem vai tão empolgado assim pra coisa, né? Porque tá tudo tão assim, morno. Não tem nenhuma Sim. evidência científica, assim, nunca li nada sobre o que eu tô te falando, mas eu acredito, assim, de acordo com o meu raciocínio, eu acredito que tem alguma ligação. Tem toda a ligação, isso que você falou tem muita coerência, Uhum, porque se sentir desejado é um fator erótico muito significativo, é um elemento uhum, erótico significativo. Você sentir que você é capaz de despertar desejo na pessoa, uhum. isso é um fator Sim, que excita, Jessica, sim. né? Uhum, De excitação, é um fator de excitação. Então, se você se relaciona com uma pessoa que não te oferece feedbacks positivos, né? Não demonstra que deseja, não demonstra que gosta, não demonstra que quer, isso em sim, algum momento vai sendo um fator que desmotiva a pessoa para o ato sexual, né? verdade. Que interesse eu tenho de estar com alguém que não demonstra me admirar, que não demonstra me desejar, que não demonstra querer estar perto de mim, ou que não oferece feedbacks, seja através da comunicação verbal, seja através da Uhum, comunicação da expressão facial, da expressão corporal. É necessário a gente mostrar para o parceiro, para a parceira, que a gente quer, que a gente deseja, que a gente gosta, que a gente está satisfeito, para que ele sinta que a importância dele, sexualmente falando, a importância é importante, existe uma importância, sim, né? claro. Uhum. Não é Então, só a isso, mulher que tem que se sentir desejada, né? Ambas as partes. exatamente. Senão É não a dá. outra. Uhum. A A outro outra. ponto que a gente colocou foi se sentir rejeitado diante do não do parceiro ou da parceira, né? O Uhum, terceiro tabu que existe nos relacionamentos amorosos. uhum.
é muito comum eu ouvir em consultório as queixas dos pacientes, aquela ideia de que quando o meu parceiro ou a minha parceira me rejeita, desculpa, nega sexo, ou Nega. seja, eu procuro, demonstro que quero transar, tenho a iniciativa, né, de Uhum. demonstrar interesse sexual, e o parceiro ou a parceira recusa, fala que não quer, diz que não está afim, ou de alguma forma demonstra que não está disponível para o ato sexual naquele momento. A famosa Isso, dor de cabeça. sim, a famosa dor de cabeça. Acontece que às vezes o parceiro ou a parceira fica ressentido e se sente rejeitado. A sensação de Uhum. rejeição. Poxa, poxa, não me deseja, poxa, não me ama. Alguns fazem uma atribuição, inclusive, em relação ao amor. Poxa, Amor. não me ama mais, não me deseja mais, eu não sou mais desejável para essa pessoa, eu não sou mais interessante, eu não sou mais atraente, né? Só que eu entendo que em relacionamento amoroso, estável, como a convivência tende a ser frequente, né? Às vezes habitam na mesma casa e passam muito tempo juntos, é importante Uhum. entender que existem outras variáveis que fazem a pessoa não querer ter relação sexual com o parceiro ou com a parceira. Por exemplo, um Sim. dia de trabalho muito cansativo, por exemplo, às vezes o estado emocional da pessoa, às vezes a pessoa tá triste, tá ansiosa, tá irritada com algum aspecto que tá para além da relação amorosa, que tá, né? Às vezes é um problema da pessoa com ela mesma. Sim. Isso Alguma precisa ser preocupação. Uhum. Isso precisa ser levado em consideração como um aspecto que que inibe o desejo, né? Então, Uhum. às vezes, quando o parceiro ou a parceira nega sexo, não é necessariamente porque não ama, porque não deseja, porque não gosta, porque não sente tesão. Às vezes é porque tá numa fase difícil, tá num dia cansativo, passou o dia inteiro trabalhando, tá cuidando dos Sim. filhos, o filho tá doente. Então, assim, existem preocupações outras e existem motivos outros que faz uma pessoa não querer ter Não relação querer. sexual naquele dia ou passar por uma fase sem tanto desejo, sem tanto interesse por sexo. E é muito importante Uhum. que o casal, eu considero esse um dos segredos mais significativos numa relação estável, é o casal ter uma comunicação competente o suficiente para entender um ao outro e não julgar e nem cobrar, né? Então, Sim. quando o parceiro ou a parceira nega, é importante que essa negação seja feita através de uma conversa esclarecedora, Conversa. amorosa, carinhosa, Uhum. no sentido de, olha, eu não quero, hoje eu tô cansada, eu gostaria que você me entendesse, e que haja de fato uma compreensão genuína dessa Sim. explicação, para que não surja aquelas ideias que ficam ali na cabeça, mas Sim. será que é isso mesmo? Será que não tá com outra pessoa? Será que Aham. não me deseja mais? Inclusive, eu vejo essa uma oportunidade de estreitar laços com o parceiro, né? De estabelecer uma comunicação de, olha, o que que aconteceu? Às vezes a pessoa também chegou tão estressada, tá tão ali preocupada que não teve ainda aquele momento de conversa, né? Então, olha, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Quer compartilhar, né? Quer conversar sobre? Então, é aproveitar esse momento que a priori seria um momento desagradável, né? Eu quero e você não quer, mas para tá ali, né? Vamos mostrar, olha, também não é só sexo, né? Vamos conversar, o que aconteceu? Né? Tem alguma coisa que você queira colocar aqui? Então, ver aí nessa situação uma oportunidade de se comunicar, de estreitar laços também, muito importante. Sim, isso que você falou é muito, muito bom mesmo, no sentido do casal, às vezes, diante da vulnerabilização, ou seja, quando um fala, olha, hoje eu não tô afim de sexo porque eu tive um dia cansativo, hoje aconteceu algo que me deixou triste, e de repente sentir que o outro é capaz de entender você, de entender o Sim, seu não, e sobretudo acolher, não, não tá tudo bem, eu entendo que hoje não, você não está sim. disponível, amanhã eu Uhum. posso não estar disponível, nós temos dias bons e ruins, Ruins. e você não precisa se cobrar para Uhum. transar comigo só porque eu quero, né? Sim, Isso é um conforto muito, muito necessário assim nas com relações. certeza. Com Uhum. certeza. Porque, assim, as pessoas tendem a separar muito uma coisa da outra, Soraya, sendo que a intenção é quando você vive um relacionamento, é você integrá-las, né? Então, assim, olha, tudo bem, você não tá com vontade agora, então, quer fazer outra coisa junto? Né? Quer ficar aqui assistir um filme ou quer conversar besteira? Então, entender que não é aquele o momento, se colocar no lugar da pessoa, empatia, né? Que essa palavra tá tão batida, mas é
é necessário em qualquer relacionamento se colocar no lugar do outro e transformar aquilo que poderia ser um momento ruim num momento bom, né? Precisa ser um Perfeito. momento ótimo, mas ali menos constrangedor, porque para a pessoa que nega, às vezes ela também fica assim, poxa, né? Às vezes ela fica assim, não deveria fazer, vou fazer, como é que vai ser? Acaba se sentindo mal em algum aspecto. Então, quando você vê que o seu Sim, parceiro lhe entendeu, né? Quis saber, inclusive, o que aconteceu, se colocou no seu lugar, é muito bacana. sim. É muito bacana. Ótimo. O outro foi achar que sexo é uma obrigação. É um outro tabu que Sim. prejudica e interfere nos relacionamentos amorosos. Uhum. Quando o casal tem a ideia de que devo transar porque namoro ou porque sou casado ou Casado. casada, isso gera um senso de obrigatoriedade, de que eu devo Uhum. fazer independente da circunstância, querendo ou não querendo. Só que Uhum. quando uma pessoa já vai para o ato sexual se obrigando a transar, o desejo tende a não surgir. Verdade. O desejo e a excitação tende a não surgir quando o parceiro ou a parceira vai para o ato, enxerga o ato sexual como uma obrigação. O sexo deixa de ser prazer para ser obrigação. Por exemplo, se um homem vai para o ato sexual pensando, não, hoje eu tenho que transar, hoje eu tenho que dar conta, hoje eu vou mostrar para ela que eu vou conseguir. Existe uma chance relativamente Uhum. alta de esse homem não conseguir ter ereção. E vice-versa. Se a mulher fala, não, hoje eu tenho que transar porque ontem eu já não transei. Né? Ontem ele me É a procurou e eu tabelinha, disse né? que não. É, ontem ele me procurou, eu disse que não. Então hoje eu vou ter que transar, porque senão ele vai ficar chateado, ele vai ficar com raiva, ele, né? Então se a mulher Uhum. já amanhece o dia pensando que à noite Pensando. ela vai ter que transar e se obrigando a, se exigindo a, existe uma probabilidade muito Muito. significativa de que esse desejo ele não surge de forma espontânea, né? Que Uhum. ela já comece a enxergar o sexo como tipo, como Ah, mais eu uma já vi. obrigação. Uhum. Uhum, Tipo assim, praticamente exatamente. fugindo do marido ou do namorado. Eu já tive amigas nessa situação. Se estiverem aí me assistindo, vão estar rindo internamente. Mas eu falo assim, gente, como é que você tá fugindo do seu próprio marido? Brincava, né? Mas de fato acontece. Uhum. E essa coisa de fugir do marido, eu acho que diz muito sobre o que a gente estava falando, que é sobre não ter uma habilidade de falar sobre sexo. Uhum. Né? Por que será que você Verdade. precisa fugir? Por que não conversar? Por que não explicar que Conversar. agora não? Uhum. Entende? Ou então até mesmo colocar, olha, do jeito que tá, não tô sentindo desejo, não tô sentindo vontade. O que que você acha que pode melhorar, né? Vamos inovar, não sei, né? Colocar ali as cartas na mesa mesmo. Se não tá sentindo Sim. vontade, tem que ser conversado, né? Teve uma pergunta aqui, Soraya. E Uhum. quando toda vez que o cara demora 30 segundos? Será que a pessoa está falando em relação à ejaculação? Deixa eu só acender Parece a que luz sim. aqui. Parece que sim. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ler aqui para entender melhor. E quando toda vez o cara demora 30 segundos, não sei, talvez ela esteja falando que ele ejacula rápido, né? É, Isso, ela falou isso. nesse caso, diante da ejaculação, essa é uma situação delicada, né? Tanto para o parceiro, para o homem, quanto para a Uhum. parceira. É uma situação que às vezes pode gerar sofrimento e constrangimento no casal. Por Sim. isso, é um assunto que deve ser conversado com muito cuidado, com carinho, no sentido de não diminuir esse homem, de não criticá-lo, de não Uhum. inferiorizá-lo, porque geralmente o homem que tem ejaculação precoce, ele já se cobra por isso, ele já se inferioriza, ele já Verdade. já anda ansioso em relação a essa condição dele. Então, quanto Uhum. mais a parceira puder acolher e não criticar, melhor. Certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que para a parceira é difícil, é uma situação, Difícil. né? É uma situação frustrante. De repente, a pessoa está com muito desejo sexual e o parceiro ejacular rápido e talvez isso gere uma frustração no casal. Acho que a Uhum. primeira coisa que a gente deve entender em relação a isso é que sexo não precisa girar em torno de penetração. Então, se o homem ejacula rápido, provavelmente ele vai perder a ereção ali, né? Mas Uhum. existem outras formas de sentir prazer, como masturbação, sexo oral, o uso de dedo, né, na vagina. E, e talvez o homem consiga ter uma segunda ereção ou não. Uhum. O fato é, se gera sofrimento no casal,
né? Se a ejaculação rápida, né, do homem tá causando sofrimento no homem e no casal, o ideal é buscar ajuda profissional, certo? Sim. De sexóloga e urologista, tá? Urologista. Então é essa orientação que eu tenho para dar. Uhum. E deixa eu ver aqui qual é o outro ponto que a gente estava falando. Foi o tabu do corpo ideal, né? Sim, o tabu do corpo ideal. Toda vez que eu vou falar sobre sexo e corpo, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu sei que o que eu vou falar, eu tô indo de encontro a um mundo O mundo inteiro. ao mundo inteiro, né? Que utiliza do corpo como uma ferramenta, como um instrumento de marketing, de propaganda, de publicidade para vender. Aquela coisa de que você precisa estar sexy numa lingerie sexy para você despertar desejo, para você ser desejável. Só que isso é tão mais profundo, né, que eu tenho uma compreensão muito crítica sobre essa ideia de que a mulher precisa ter o corpo perfeito, o corpo das blogueiras ou Das blogueiras. das Fitness. modelos, né? Pois é. Porque não existe nenhum estudo que correlaciona isso de que a mulher que tem um corpo no padrão, ela tem uma vida sexual mais feliz. Não existe nenhum estudo que fala isso, entende? E existem sim, eu inclusive conheço pessoalmente mulheres que estão no padrão, que têm o corpo todo muito bem ajustado em relação ao que o padrão da sociedade espera, mas que são infelizes sexualmente. E o oposto também eu conheço, que são mulheres que têm um corpo totalmente fora desse padrão e que são sexualmente ativas e felizes e satisfeitas com a vida sexual que têm. Então, eu não consigo pensar em outra forma de a gente lidar com isso, a não ser confrontando essa ideia de que... Porque, perceba, são raríssimas as mulheres que conseguem estar dentro desse estereótipo, né, do corpo perfeito. São raríssimas as mulheres. Se a gente for para a vida real, sobretudo a gente vê no nosso dia a dia, nas pessoas que a gente vê na rua, né, saindo um pouquinho de rede social, que a gente sabe que rede social existe muita manipulação, né? Sim, é Existe cruel. É cruel. Se a gente for para a vida real, a gente vê que isso é incomum, né? As mulheres estarem com esse corpo perfeito, isso é incomum. E se a gente for olhar por essa lógica, então, uma porcentagem tão mínima dessas mulheres teriam prazer, teriam uma vida sexual feliz, entende? Então, nós precisamos ir de encontro, né? Bater de frente com essas ideias. A gente E precisa bater de frente. eu percebo que é um tabu muito mais da mulher do que do homem. Pelo menos assim, eu tenho muitos amigos homens e às vezes eu faço as mesmas perguntas para as amigas e para os amigos. E estria, celulite, nunca nem reparei isso. Tamanho de peito não é uma questão. Já para as mulheres é algo mais, ai meu Deus, morro de vergonha de tirar a roupa na frente, porque ele vai reparar a minha barriga, vai reparar isso e aquilo. Então, pelo menos na minha prática, eu percebo muito mais do lado feminino essa preocupação em estar dentro do padrão, porque senão não vai agradar o homem, do que o homem pensando nas questões do corpo feminino. Não sei Sim. se para você também é assim. Sim, a preocupação máxima que eu encontro nos homens em relação a isso é em relação ao tamanho do pênis. Em relação ao formato do pênis, ao formato da genitália. Isso é algo que preocupa, é um fator ansiogênico de ansiedade para os homens. E algumas mulheres também vão se preocupar com o formato da sua vulva, da sua genitália, mas não é uma preocupação muito frequente quanto os homens. E a gente pode entender isso a partir de uma perspectiva cultural, né? De que as mulheres elas são muito mais bombardeadas por influências midiáticas a respeito do corpo que elas deveriam ter do que o homem, enquanto o homem sofre muito mais uma pressão social sobre a performance sexual, sobre o desempenho que ele deve ter na cama, associando isso ao tamanho ou espessura do pênis, né? Então, você tem razão, eu concordo com você, eu acho que a sua fala corrobora com a minha prática, de que as mulheres, geralmente, elas estão em uma briga constante em relação ao seu formato corporal, associando isso como um fator de garantia à sua qualidade sexual, quando, na verdade, não existe essa correlação direta. Né? Agora, o que eu percebo que existe uma correlação é sobre a satisfação da mulher em relação ao corpo dela, que não tem a ver com o formato. Né? Se uma mulher ela se sente bem com o corpo que ela tem, independente do formato desse corpo, existe uma tendência de que ela consiga usufruir melhor do ato sexual porque ela está mais entregue, mais livre, né?
com pensamentos mais focados no ato sexual, na companhia do parceiro, em todos os estímulos sexuais presentes ali no ato sexual, do que, do que em pensamentos de preocupação e ansiedade voltado para o próprio corpo. Será que eu estou bonita? Será que ele vai gostar? Será que não vai gostar? Né? Então, eu entendo que a mulher estar satisfeita com o próprio corpo é um fator que pode influenciar positivamente no desejo e na qualidade da vida sexual da mulher, mas não o formato. Ou seja, o quanto ela está satisfeita com o próprio corpo, independente de que formato esse corpo tem. Sim, porque Entende? como você falou, né? Tem aquelas pessoas que não estão no padrão, né? Que a sociedade exige mais, estão com a autoestima super alta, estão super bem, adoram seu corpo, e isso sim influencia muito mais, né? Do que você tá com o corpo assim, o assado, enfim. Acho que teve uma perguntinha aqui. Muitas das vezes os homens se ofendem quando a mulher recusa o sexo. Como dialogar para mudar esse pensamento? É muito importante quando num relacionamento, quando a pessoa nega sexo, é muito importante que no sentido do acolhimento do parceiro, tá? Isso que eu falo é no sentido de acolher o parceiro e não no sentido de você se obrigar a se justificar sempre. Mas no sentido de acolher o parceiro, que você explique, mostre por que você não quer ter relação. Né? Olha, eu não quero porque hoje eu tô pra baixo, eu não tô me sentindo bem, olha, eu não tô. Hoje eu tive um dia cansativo, né? Às vezes, tanto o parceiro quanto a parceira perde desejo por conta que no relacionamento conjugal algo não está bem. Às vezes uma mágoa, um ressentimento, desconfiança, traição. Isso tudo pode fazer com que esse desejo seja prejudicado. Então é importante que haja uma explicação sobre. Né? Olha, para que o parceiro não fique no vazio, no sentido de, mas por quê? Eu sempre quero, ela não quer? Será que não me deseja? Será que não me quer, não me ama mais? Sim. Algumas pessoas fazem essa correlação de sexo com amor. Então, é muito importante que haja um esclarecimento, né? Uma explicação afetiva, amorosa, né? Não é no sentido rigoroso da coisa, né? Não é que você tem que explicar porque você não quer. Não, é tipo assim, no sentido de se colocar no lugar do outro e pensar assim, poxa, ele deve estar triste com o meu não. De que forma eu posso esclarecer isso? De que forma eu posso explicar ou mostrar porque hoje eu não estou disponível, né? Para que a comunicação se torne completa e ninguém saia lesado dessa situação. Teve uma pessoa chamada Carlos que falou, eu não como gordas. Carlos, já não tem nem foto, já para começo de conversa. Ainda bem que você não é o único homem do mundo, né? Porque se fosse... Graças a Deus. Pois é. Mas é o tipo de comentário que vem desse tipo de pessoas que não coloca nem a cara, né? Pra jogo. Exatamente. Exatamente. Ai, o casal, para ser feliz, tem que ser companheiros de verdade em todos os aspectos. Parabéns pelo tema. Obrigada. Obrigada. Se possível, comenta sobre o cheiro da vulva, que muitas vezes não é visto como natural. Verdade. Eu sempre gosto de falar bem assim, que vulva não tem cheiro de tutti-frutti, ou de chocolate, ou de menta, né? Que vulva tem cheiro de vulva. E que a gente não pode necessariamente dizer que se trata de um mau cheiro, né? É o cheiro da vulva. Claro que levando em consideração a necessidade da higiene, nas nossas genitálias, né? Tanto o homem quanto a mulher. Mas diante de uma higiene bem feita dos cuidados, né, que em relação às genitálias, nós não podemos atribuir que se trata de um mau cheiro, e sim que se trata de um cheiro característico de vulva, que inclusive é muito atraente para alguns parceiros. Alguns parceiros se deliciam e gostam de fato e consideram o cheiro da vulva um aspecto importante no sentido de ser um atrativo sexual. Verdade. Acho que não tem mais dúvidas. Soraya, sei que o seu tempo aqui é super apertadinho, né? A agenda dessa psicóloga e sexóloga, minha gente, é lotada. Então, estou muito feliz dela ter conseguido esse espacinho, né? Na agenda dela, para poder, porque as pessoas precisam ouvir isso, né? Precisa quebrar esse tabu de se comunicar, de falar sobre o sexo. Né? Tem que começar a ser falado de uma forma natural, né? Então, essa live ela vai ficar salva lá no meu IGTV. Se houver novas oportunidades, será um prazer, Soraya, da gente bater esse papo, né? Como você falou, quanto mais a gente fala sobre, mais as pessoas
ficam sabendo, se informando e mais melhora a qualidade de vida de todo mundo. Então, muito obrigada, agradeço muito, muito, muito a sua participação, viu? Essa semana eu falo que fechou com chave de ouro, né? Foi com a sua participação. E agora eu vou Hum. disponibilizar também o e-book sobre relacionamento de forma gratuita, também com a intenção de ajudar as pessoas que estão aí ou no relacionamento ou que estão solteiras, mas ainda não conseguiram identificar ali os erros cognitivos ali que podem estar atrapalhando os seus relacionamentos. Então, quem quiser, tiver interesse, tem um link ali na minha bio do canal do Telegram, é só clicar que eu vou estar disponibilizando ainda hoje, viu? Foi um prazer essa live com você. Vamos marcar mais vezes. É muito bom poder conversar aqui com a galera. Os feedbacks são sempre muito bons, né? Na verdade. Uhum. Olá, já quero o seu e-book, tá? Vou procurar. Ah, que ótimo. Eu te Para... mando sim. Uhum. Parabéns, Lai, pelo seu projeto. Obrigada pelo convite. Obrigada. É um prazer. Eu entendo que com essa live eu aprendo muito com as perguntas. Eu acho suas contribuições muito, muito coerentes em relação ao tema que eu trouxe. Foram Uhum, muito pertinentes. Eu acho que contribuiu muito para a qualidade da live. uhum. Eu quero agradecer as pessoas que nos assistiram, a todas as perguntas. Eu espero que eu possa ter contemplado, né, essas dúvidas de vocês com a resposta adequada. Sim, foi E estamos perfeito. aí, né, Lai? A gente pode tentar Estamos, juntas depois ver outras formas de nos comunicar com as pessoas, com os nossos verdade. seguidores. Então, Estamos aí. eu vou precisar desligar. Um beijo e até a Um próxima, beijo. tá bom? Obrigadinha. Tchau. Tchau. Nada. Então, gente, essa foi a participação da Soraya na nossa Semana do Relacionamento. A gente encerra aqui, né? Para quem perdeu, tivemos live desde a segunda passada. Falamos de vários temas, tivemos participação de outras psicólogas, de nutricionistas, de fotógrafos, de empresário. Então, corre lá no feed que ainda tá lá no meu IGTV. Não deixem de entrar no canal do Telegram, que ainda hoje eu vou estar finalizando o e-book. E vou disponibilizar o e-book. Vai abordar ali temas sobre erros cognitivos que a gente comete nos nossos relacionamentos. Vou falar sobre as 5 linguagens do amor também. Vai ter dicas de presente. Vai ter ali um testezinho para você descobrir qual é a sua linguagem do amor e qual é a linguagem do amor da sua pessoa que você se relaciona. Então tá muito bacana. Então quem tiver interesse, corre lá na minha bio e entra no canal do Telegram, tá bom? Obrigada pela participação de todo mundo. Beijão e até a próxima.